No perfil de hoje eu estou conversando com a escritora e roteirista Thelma Guedes. Thelma, a gente estava falando da sua entrada na Globo, que aconteceu por acaso, né? Você participou de uma oficina de roteiros que você soube também por acaso. Conta essa história aí, porque aí você chega no Renato Aragão, onde a gente deixou essa pergunta do humor. Legal, tá legal. Não, primeiro, assim, a minha terapeuta disse que não foi por acaso, mas eu falo foi sim. Na verdade, assim, caiu de paraquedas. Eu não estava procurando isso, eu nunca nem imaginei escrever para televisão. Quando eu vi, de fato, eu trabalhava na universidade, na editora da universidade, meu objetivo era ser professora, estava fazendo minha pós-graduação e escrever meus livros, era meu objetivo, eu ia estar muito feliz desse jeito. Mas eu vi esse anúncio, um anúncio que uma santa alma colocou no mural lá. Você viu na universidade, não foi no jornal? Não, a pessoa recortou, colocou no mural, ai, que maravilha, que era sobre essa oficina. E eu, inicialmente, o primeiro impulso foi, vou me inscrever para aprender roteiro, a escrever roteiro. Porque eu nunca tinha escrito um roteiro na minha vida. E eu nem sabia que era para contratar. Depois eu fui ver que era, né? Mas você já descobriu no processo? Assim, né? Porque aí quando você vai escrever, né? Aí a inscrição era enviar um roteiro, escrever em 15 dias. Eu deixei para a última hora, né? Aquela coisa, porque eu não estava levando muito a sério. E eu só, inclusive, fiz a inscrição porque a minha enteada, a Helena, falou, leu o que eu tinha escrito até então, falou, termina isso e manda, porque isso está muito bom, isso vai entrar. Ela era noveleira. Aí eu falei, opa, então deve ter algum fundo de verdade. E eu entrei, era de 700 pessoas, 30 foram chamadas para a entrevista e um teste. Eu fui, me atrapalhei, cheguei atrasada, tudo errado, né? Mas quando eu me sentei para escrever, que era abrir umas cenas, escrever umas cenas, eu falei, gente, mas isso é muito fácil. E eu escrevi, fui a primeira a entregar. Fui a última a chegar, fui a primeira a entregar, porque aquilo era... Eu falei assim, mas isso é muito fácil, né? E cheguei à entrevista, era assim, qual o seu livro preferido? Se você fosse para uma ilha, qual o livro, o filme que você... Eu falei, gente, eu tô em que esse é papo que eu tenho todo dia com os amigos, né? Fiquei muito assim, segura, inclusive, que eu iria entrar. E, de fato, eu entrei, foram 3 meses muito intensos com o Flávio de Campos, uma oficina, assim, incrível, que eu aprendi desde... Claro que a minha formação na universidade me ajudou muito. Muito provavelmente, isso que eu ia te dizer, eu acho que já dá você já entrou com um ganho, né? Sim. Em relação a uma pessoa que não tem nenhuma relação com a literatura, né? Claro, já escrevia, né? Já tinha noção de personagem, de narrativa, de tempo, claro, e via TV. Porque também tem gente Você era noveleira? Muito, muito. Mesmo lendo muito, eu gostava muito de E mesmo na universidade? Porque há um certo preconceito, né? Sim, você sabe que o pessoal da literatura esconde que vê novela. Eu escondia que via novela, né? Mas corria, os professores, às vezes a novela estava bombando, o professor terminava mais cedo e a gente saía correndo. Aí a pessoa dizia assim, passei pela cozinha e vi, lembra disso? Eu estava zapeando, aí, né? Por acaso. Mas aí foi isso, e aí eu entrei e fiz, e foram 3 escolhidos, né, no final para entrar, eu fui uma das 3. Desses 3, o Paulo Cursino, que hoje é roteirista, inclusive de cinema e tal. A Duca estava nessa? Não, a Duca, ela não entrou para a oficina. Vocês se encontraram em outro caminho. Se encontrou em outro momento. E aí eu entrei e... de repente estava ali, né? E aí você foi para a Angélica primeiro ou para o Renato Aragão? Para a Angélica. Como é que foi essa onda de escrever infanto-juvenil? Olha, assim, eu estava querendo escrever qualquer coisa, eu estava querendo muito escrever. E foi, claro, não foi muito fácil, porque, né, eu queria escrever dramaturgia, as pessoas assim, não, aqui não é dramaturgia. Eu falei, não, mas o que eu sei é dramaturgia. E eu transformava tudo em dramaturgia, né? Fazia tudo certo. E deu super certo, inclusive assim, quando tinha algum problema no programa da Angélica, de Bob, qualquer coisa, era João Alegria na época, inclusive agora ele está no Canal Futuro, a gente se reencontrou agora num outro projeto lá. O querido também, uma pessoa muito legal. E ele produzia o programa naquela época, quem dirigia era o Ulisses Cruz, né? E aí, um homem de teatro, inclusive. É incrível, assim, foi uma experiência muito bacana, difícil para mim. E aí surgiu essa coisa do humor, né? Porque o Paulo Cursino, que eu já falei, estava escrevendo para o Renato Aragão. Eu bati lá, Paulinho, queria
fazer uma experiência de escrever, porque era meu ídolo, o Renato, né, de infância. E ele, mas você não... Ele, não, fala assim, ó, você vai fazer um programa. Se ele gostar do programa, aí você fica. Mas você estava querendo arriscar um pouco essa história do humor também? Eu queria ampliar meus contatos, não ficar só, senão eu percebi que eu ficaria só fazendo Angélica. Eu sempre fui muito inquieta, até hoje eu fico querendo fazer coisas diferentes, com equipes diferentes, com diretores diferentes, em produções diferentes. Aí eu fui procurar, onde eu conhecia alguém, eu ia lá. Não, eu mandava e-mail pro Manuel Carlos, né? Quero fazer essa novela. Que é um fofo também. Que é demais. Nossa, ele, eu gostei muito do assim mas mesmo. eu não posso. É um Porque imagina quantas pessoas naquela... Devem escrever para ele. Aí eu fui... fiz a experiência, o Renato Aragão, porque eu percebi uma coisa, eu não faço humor, eu não sou uma expert em humor, mas, para mim, a figura do Renato Aragão é o nosso Chaplin. Aí eu falei, nossa, eu vou fazer histórias assim para ele. E ele adorava, ele começou a adorar. Eram 12 redatores. Você era a única mulher? Era a única mulher. Depois entrou a Natália Grimberg, que era diretora, e aí ela escreveu algumas coisas. Mas eu, assim, oficialmente, ele falava que eu era setor emoções. Ele sempre falava, que inclusive as reuniões eram na casa dele, eu me sentia E trabalhar com uma pessoa que era pra você um ídolo, fazia você meio que tremer na base? Não, quando eu ouvia, eu tremia. Na hora que eu estava escrevendo, nem lembrava disso. Porque eu pensava no personagem, né? Uhum. Eu escrevia histórias muito bacanas, assim, uma história que eu, assim, pegava toda a história, não esqueci o nome que ficou, mas era uma Shangri-La, né, a história de Shangri-La, era ele, estava num avião, caía lá no Horizonte Perdido, né, que é naquele lugar e tal, e só que ele era o cara mais humano daquele grupo, né, e aí ele era chamado pelo Dalai Lama lá no lugar para ficar no lugar. Então, ele adorava essas histórias, eram histórias emocionantes, né? Eu fiz uma história. E ele é uma pessoa muito emotiva, né? Ele tem um lance muito. de humor, mas ele tem um lance de emoção muito forte também. E tem uma coisa da ternura, né? Que ele no trabalho dele. E aí eu fui por esse humor mais ligado à ternura. Claro que o redator final chegava e falava assim, tá faltando piada aqui. Aí eu comprava livrinho de piada e ficava botando piada aqui. Porque eu não sou a mulher da piada, né? Mas aí você resolvia de outra forma. Resolvia, ninguém percebia. E o importante era a espinha dorsal do negócio. Tá bacana, tá bem feita, né? E tinha essa coisa da dramaturgia, que isso era ali que eu saía. Ninguém fazia dramaturgia. Fazia o sketch da escada, o sketch da... Eu não, fazia uma história com começo, isso, meio e fim. Conflitos, todas as... Isso é bárbaro, né? Pensando E você trouxe essa experiência para sua vida de roteirista depois, mais tarde, esse lance de ter trabalhado com vamos dizer, uma dramaturgia diferente, que você mesma criou, que na verdade nem existia, como você está falando, né? Isso te ajudou quando você foi realmente escrever novela? Eu acredito que sim. Todas as experiências, eu acho que foi muito importante eu ter escrito tantas coisas diferentes, ter me arriscado, porque acho que todas essas experiências ajudam a gente, né? Eu acho que você vai construindo um cabedal de... Acho que até hoje, né? Quando alguma cena ou alguma situação ou alguma trama mais engraçada, que tem um personagem mais... Eu acho que acredito que inconscientemente eu estou usando essa experiência. O que a literatura mais te ajudou na vida prática de roteirista? Eu acho que a compreensão mesmo humana, a compreensão dos personagens, a compreensão de estrutura, né, das temáticas. Eu acho que não ficar só no plano, né? Você essa verticalização mesmo da compreensão, o aprofundamento dos personagens, principalmente, da construção das histórias, eu acho que foi muito interessante. Fora, né, conhecer, né, ler muito, né, porque eu sempre li muito, mas lia qualquer coisa, né, identificar obras importantes, eu acho que isso tudo, porque a gente precisa ter referências, né. Eu acho que isso interfere de forma direta, né? Na vida de um roteirista, eu acho que é de forma muito importante. Essencial. Diretores, às vezes, acho que a gente precisa de conhecer muito, ler muito, ver muita coisa, para você ter essa referência, você ter esse caldo de referências na hora que você vai Essa trabalhar. História do Renato Aragão me lembrou uma coisa. Você falou, eram 12 homens.
né? 12 homens e uma sentença. E quando eu chegava, às vezes eles estavam contando piada, eles calavam. Eles calavam. Né? Eu falei, por que parou? Esse universo ainda é muito masculino, ainda assim, a gente ainda não alcançou o mesmo patamar que eles. Qual é a tua análise sobre isso? Você já está há 20 anos na Globo, né? Eu acho que é só você fazer uma conta simples, você percebe que ainda está desigual. Né? Eu acho que a gente está se aproximando, né, de igualar ou pelo menos equilibrar um pouco melhor isso, mas eu acho que ainda as cabeças que decidem, ainda essas decisões ainda vêm mais os homens, e quem faz, né, se você fizer a conta dos autores que estão lá, dos diretores, a conta ainda está pendendo para... Ainda fecha no masculino. Fecha no masculino. E as decisões também. E isso reflete, você acha que essa conta que fecha no masculino, ela reflete de certa forma naquilo que se vê, naquilo que se projeta, naquilo que se pensa? Ai, meu Deus, agora você como é que fala, né? Você me apertou, você me abraçou. Tô brincando, mas o que eu acho é que, de fato, é porque é curioso que quem assiste mais novela, a gente se dirige às mulheres. Não que você tenha que ser mulher para você ter uma sensibilidade e perceber, né, o que essa mulher que tá ali como receptora, o que ela precisa, o que ela quer, o que ela espera. Mas eu acredito que quando você vê uma autora como Glória Pérez falando, não é que ela não fala só para as mulheres, fala para os homens, mas eu acho que a sensibilidade é um pouco diferente. Eu acho que quando eu e Duca estamos falando, eu acho que faz uma diferença, né? Não que eu gosto do pluralismo, eu acho que, inclusive, eu acho que haveria modos de fazer os homens gostarem também desse produto, que eu acho importante, é um produto importante, um produto nosso, que está falando com a nossa gente, sobre os nossos problemas, né? Eu adoro seriado, acho muito bacana os seriados americanos, ingleses, né? E os brasileiros também estão muito bons, tem muitas séries bacanas, mas eu acho que um produto que nos representa, que faz parte da nossa história, telenovela, e eu acho importante. Nós ganhamos prêmios internacionais por conta das nossas novelas, né? Eu acho uma novela muito, uma produção e muito especial, muito diferenciada do que se faz no resto do mundo, né? É um produto muito da gente, então eu acho, e acho importante a gente valorizar isso, né? Eu não gosto quando desvalorizam, porque eu não entendo muito bem, né? E, por exemplo, o nosso seriado, eu acho que ainda não encontrou essa personalidade. Mas nós somos mais recentes nos seriados do que nas novelas, né? A novela a gente já veio do rádio, folhetim e tal. Inclusive, você falou de mulheres, eu me lembrei da Janete Claire, né? Janete Claire era uma deusa, né? Uma papisa da novela. Exatamente. E os homens todos ficavam lá sentados assistindo Janete Claire, né? Então, é uma questão realmente, como você está falando. Era um casal especial, né? Janete e Dias, né? Porque os dois eram grandes, cada um em sua... Verdade. Cada um no seu Mas quadrado. Você sabe que Dias dizia que Janete o lia muito pouco, né? Ah, é? Ele falava, ela não me lê, ela só fala na entrevista. E, no entanto, os dois eram imbatíveis, né? Os dois eram maravilhosos. Eu acho. Falando em complementares, você começa a sua história na Globo, como a gente falou, com o Renato Aragão, com a Angélica, e depois você começa como colaboradora, você trabalhou em Esperança. A primeira colaboração foi com o Negrão, em Vila Madalena. Ah, foi antes até de Esperança, né? Foi antes, aí depois, eu fiz, acho que o Turma de Dia foi depois até dessa colaboração. Eu estava muito crua também, né, estava começando, né, com aquela... E aí eu falei, não, eu acho que eu preciso ver outras coisas para depois, aí fui fazer a Turma de Dia, e aí depois o Valcir me descobriu. Olha que legal. E ele é um craque, né? Ele é um craque, maravilhoso também. Aprendi bastante com ele. E aí ele me chamou para fazer o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Na verdade, ele me chamou para o Sítio do Pica-Pau. Outra referência sua, que foi Monteiro Lobato. Lá dos seus 10 anos. Fui recuperando, né? Fui me reencontrando, né, com a minha própria vida, com as minhas próprias referências. E o Sítio foi
foi muito bom escrever. Ele fazia uma coisa bacana, que na época o Mário Teixeira também trabalhava com ele. Então a gente escrevia, cada um escrevia uma sinopsezinha de uma história, mandava, ele aprovava e mandava para a família, e aí ele escrevia com a gente. Então era bacana porque tinha essa coisa, ele dava uma liberdade de a gente escrever uma historinha, né? E aí ele gostou bastante da experiência, aí ele deixou o Mário Teixeira com o Sítio, como redator final do Sítio, e me chamou para colaborar com ele em Esperança, quando ele assumiu, quando o Benedito ficou doente, né? E aí depois você começa uma carreira, você e Duca, vocês se encontram em algum momento, foi ele que apresentou vocês, né? Foi. Ao acaso? Vocês não se conheciam mesmo? A gente se conhecia de festa na casa do Valcir. Não, sim, mas não eram amigas, nunca tinham trabalhado juntas, nada. Nem e aí, qual foi a primeira novela que vocês trabalharam juntas? Foi no Profeta. A gente que vocês fizeram uma adaptação. Isso. Não foi? Que era o Valcir que ia fazer. E aí, como ele estava envolvido em outro projeto, ele não, eu vou supervisionar, se forem as duas. E juntou, porque eu tinha feito 2 novelas com ele. E ela também? Uma gêmea. E ela tinha escrito... ai, meu Deus, como é que é o nome? A Padroeira e a Crave a Rosa. Ah, Crave a Rosa é uma fofa, essa novela demais, também, muito legal. E tinha essa coisa, né? Eu tinha feito chocolate com pimenta. Que também é ótima. Então, acho que Aí a gente sentou juntas, assim. Deu quando super a gente certo. sentou, foi uma avalanche, assim. Parecia que a gente se conhecia, que já tinha trabalhado anos a fio juntas. Mas você é uma pessoa muito tranquila também para trabalhar, né? Assim, eu acho que você é muito generosa na maneira de ser às e tal, vezes eu né? não sou Não, ninguém é o tempo todo, mas quando a gente tem mais essa possibilidade, facilita o trabalho, né? Mas eu queria saber de você como é trabalhar a 4 mãos, assim, porque tem a sua opinião e tem a opinião do seu parceiro, da sua parceira, no caso, e que precisa ter o mesmo peso, porque é o trabalho das duas. Ali não é você colaborando com alguém, são as duas com o mesmo peso. Como é que isso funciona? Você vai responder também no próximo bloco. Agora a gente vai fazer mais um rápido intervalo e a gente volta já já com mais Thelma para você. Não sai daí não, que é rapidinho.